Agora sim. Oi, 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 oi. Oi, Karen! Lari! Oh, pelo amor de Deus, né, Fabi? Se não rolasse também, Gabi, ia ser osso. Vamos ver se vai funcionar. Salve! Tcharam! Tudo bem? Gente, eu adorei agora você. Obrigada, Karine. Karen, eu adorei agora você loirérrima, Você gente. viu, Porque eu não tinha visto a menina? última versão, eu vi essa versão remodelada, atualizada nas lives. Gente, nega loira, olha que rica. Adoro gente rica. Gente, meninas amadas do meu Brasil, sejam muito bem-vindas. Estou aqui com um bebê que eu admiro. A Gabi vai Tadinha, que contar. saudade. Saudade mesmo, que você me viu já faz mais de um ano, né? Você já lembra de mim para me maltratar. Agora a Ana fala assim, nossa, vou levar a Ana para tomar aquela, né, aquela Chandon para comemorar a riqueza, isso você não fez ainda. Calma, a pandemia que chegou. Ah, tá, eu entendo. Agora tudo é culpa dela, coitada da Pan. A Pan, minha amiga, tá sofrendo. Querida, seja muito bem-vinda, é uma alegria estar com você. Já faz um tempo que eu e a minha querida Raíssa estamos querendo marcar, mas né, são tantas coisas, mas rolou. Eu quero que você conte um pouco de você, fale um pouco como é que surgiu a No Front. Eu, como trabalho com coach financeiro e trabalho com essa questão do mindset, eu entendo a importância desse trabalho, até no sentido da gente se empoderar e entender que dinheiro também é para gente. Você arranjou uma forma mágica, né, de ensinar dinheiro e rap ao mesmo tempo. Isso deve ser muito delícia. Então conta pra gente um pouco. Sim, sabe que a Raíssa. A minha imagem tá travando, mas o áudio tá indo ok pra você? Tá. Beleza, eu acho que. Quer que eu saia e entre de novo ou vamos tocar assim? Se você não se importar, eu tô te vendo bem. Mesmo Tá. que você fique congelado, eu tô te vendo. Ah, você tá me vendo, mas tá me vendo congelada? Não, de vez em às vezes você fica bem, às vezes você fica congelado, mas é assim, gente rica é assim mesmo. Passa o vento, dá aquela. Certo, vou tentar reiniciar aqui. Será que vai? Essa vida de live, minha filha, não é fácil não, viu? Olá, Gê, olá, Poli, Raíssa, Andressa, Alexandre, Ângela, Andréia, Cláudia, doutora Dani, preciso te visitar. Vamos ver se agora vai. Pronto, dei uma caidinha aqui, Pronto. desculpa, viu? Deu, deu uma caidinha, não, uma despencada, né? Mas vamos lá, eu sou legal. Ai, mulher, saudade desse seu humor, desse seu astral, viu? Mas, Ah, irmã, está sendo necessário, viu? Isso eu acho que é uma coisa que tá me fazendo. E é o que eu falo, não tá fácil, e acho que é isso em todas as situações, com várias pessoas, independente da condição social, a gente sabe que existe uma classe que está passando por mais desafios ainda, mas apesar de tudo, a gente tem trabalho, a gente está comendo, tem casa, então o mínimo que eu posso fazer é estar sorrindo. Às vezes a Raíssa sofre e dá aqueles mau humores, né? Mas ela já está acostumada, ela dá uma respirada. Calma, Ana, calma. não, e você sabe que a Raíssa, a gente trabalhou junto no meu primeiro emprego com carteira, né? Na verdade, a gente era jovem aprendiz numa empresa. E, nossa, eu recuperei várias memórias, porque eu recuperei a memória do meu primeiro salário, como eu gastei o meu primeiro salário, né? Mas deixa eu me apresentar, sou Gabi Chaves, para quem não me conhece.
Sou economista e fundadora da Nufront. Atualmente eu estou fazendo um mestrado em economia política na UFABC. E a Nufront, ela é uma plataforma que nasceu para democratizar o acesso à educação financeira. E para isso a gente desenvolveu essa metodologia que usa músicas de rap para pensar a questão da economia, né? Então a gente já veio aí 2 anos de estrada, a gente completou 2 anos em junho desse ano. Somos um bebezinho que já vem aí realizando muitas coisas e possibilitando muitas coisas. Hoje eu recebi um inbox de uma pessoa falando que conseguiu comprar o apartamento, primeiro apartamento próprio, e o quanto que essas lives ajudaram, né? Então, é extremamente cansativo a gente fazer essas lives, mas é também muito importante a gente ter essas trocas, né? Porque a gente está no momento. O isolamento ele intensifica todos os problemas que estão acontecendo na medida em que as pessoas acabam perdendo referencial de possibilidades, de perspectiva. Quando você fica enclausurado no mesmo lugar, você não vê outra solução, né? Então, eu tenho visto essas trocas com muita riqueza, porque eu acho que é uma possibilidade realmente da gente construir possibilidades nesse momento. A gente está numa virada histórica gigantesca. Então, é um momento de dificuldade, mas também é um momento de janela histórica para muita coisa acontecer, né? Sim, e uma coisa que eu digo sempre, participo de milhões de lives, você sabe, e eu digo sempre para as pessoas, para as mulheres pretas, até que me convidam ou que assistem e não fazem live, que este é o momento de a gente ocupar esse espaço, entende? Essa é a oportunidade única. É lógico que vão ter outras pandemias, outras questões, mas essa é uma oportunidade única de deixar a nossa voz no mundo. E esta é uma grande oportunidade. Então, apesar de todos os desafios, as mulheres pretas que têm internet, nem que for para falar oi, tem que se apropriar deste lugar, porque quando a gente pensa em tecnologia, que também está relacionada a dinheiro, a gente percebe o quanto eles vão cerceando os nossos direitos, levando em consideração que 50% da população não tem internet e os que têm sabem mexer só no WhatsApp e Facebook. Então, quer dizer, quando a gente traz essas discussões, e é o que eu sempre digo, eu vou falar para uma pessoa, eu vou falar para 1000, porque este é o meu papel, eu me coloquei à disposição do mundo para servir através da minha voz, a gente precisa entender essas responsabilidades. E quando a gente fala de dinheiro, muito mais, né? Porque passaram 500 anos dizendo que era para a gente. E por algum motivo a gente acredita, porque se a gente percebe que tem muitos pretos, inclusive eu já passei por isso, que fiz muita grana e sempre fui dura. Qual é a relação? E aí eu quero que você traga um pouco da sua experiência. Eu vejo bastante, eu sempre vejo os depoimentos, porque isso fortalece, né? Isso traz para a gente esse bom ânimo no sentido de que as pessoas estão ouvindo, está servindo para elas, e isso é extremamente importante. Como é que você vê essa questão, primeiro, da gente se apropriar desse espaço, que é a internet, e segundo, a questão do dinheiro com as nossas crenças e etc. Certo. Sobre a tecnologia, eu acho que é muito importante a gente entender que as ferramentas, elas podem ser usadas para várias finalidades, né? O WhatsApp, por exemplo, ele pode ser uma ferramenta de aprendizado gigantesca se você se propõe a conversar com pessoas numa outra língua. Se você se propõe a desenvolver mandando áudio, o próprio Facebook pode ser uma ferramenta de aprendizado, de troca, de venda. Mas tem uma questão muito importante que é como que a gente utiliza essas ferramentas, né? E isso é realmente uma questão muito importante que eu vou deixar em stand-by para voltar nela no final. Tô vendo que a Yane das Pretas, Carol Amanda, tá aqui. Um beijo, amo você e estou muito feliz dela estar assistindo aqui. Eu Minha acho querida. que a gente tem um desafio, Ana, que é uma construção secular que imputou na gente essa noção de que o nosso trabalho não tem valor.
que isso ainda se mantém na sociedade. Quando você pega o mapa salarial, mulheres e homens negros ainda têm os postos de remuneração mais baixo estruturalmente, mesmo alcançando o mesmo nível de experiência e de qualificação. A remuneração ela é sistematicamente inferior quando a pessoa é negra. E aí você tem toda essa construção de ordem estrutural, mas tem uma dimensão também, o quanto que todo esse processo de escravismo e do pós-abolição introjetou dentro da nossa cabeça uma noção de desvalorização do trabalho que a gente realiza, né? Então, quando a gente começa a falar de educação financeira, eu entendo que existem dois grandes pilares que a gente precisa enfrentar e lidar, que é de a gente entender a estrutura econômica que a gente está inserido. E isso é importante porque tanto a economia quanto a política, elas sofreram um processo muito intenso, que é de desapropriação. Então, houve processos intencionais para que as pessoas cada vez mais se sintam afastadas, tanto da economia quanto da política. É funcional para o sistema que a gente se aliene do que está acontecendo, tanto na economia quanto na política. E aí eu acho que tem um primeiro desafio que é a gente se apropriar desse sistema. Quando eu faço o curso, né, a gente vê a sociedade brasileira extremamente polarizada, mas quando você pergunta para a pessoa o que é capitalismo? O que é Odeio capitalismo. socialismo? O que é Odeio, comunismo? odeio. Odeio, odeio. É da esquerda. É da esquerda. É da esquerda. Assim, o Tudo da que é esquerda. comunismo? O que é socialismo? O que é capitalismo? As pessoas elas estão assumindo posições sobre coisas que elas nem formularam, né? Então, eu acho que tem uma etapa que é uma etapa que a gente se preocupa muito na front, que é de trazer a dimensão estrutural da economia, de traduzir os jargões, aquelas sopas de letrinhas, né? Economista às vezes é muito mimético, Selic subiu, Selic desceu, e as pessoas realmente cansam de tentar entender o que significa isso, né? Então, eu acho que tem essa dimensão da gente buscar conhecimento sobre a estrutura desse mundo que existe e que nos interfere na nossa vida. Não existe escolha. A gente nasceu no Brasil, a gente está numa sociedade que tem um passado colonial escravista, a gente está, nesse momento, com um governo de direita no poder. São todas condições que a gente escolhe, né? A eleição ela tem uma escolha aí, mas são acordos sociais que a gente tem que lidar, né? Eu não apertei nenhum botão perguntando se eu queria nascer no capitalismo ou em outro sistema econômico. Só rolou. E aí uma outra dimensão, que é essa dimensão da gente entender o que a gente faz com o que fizeram da gente. Então, a partir do momento em que eu entendo essa estrutura, eu preciso entender como eu vou me movimentar dentro dessa estrutura. Que eu acho que o movimento, ele é uma noção que a gente nunca pode perder, né? O movimento, a galera, eu gosto muito do símbolo do Sankofa, porque tem o retorno de olhar para trás, mas os pés estão virados para frente, porque o sentido da vida é para frente. Todos nós temos histórias de muita dor, que não são só histórias passadas, são histórias presentes também. A gente precisa conviver com problemas estruturais muito sérios. Eu acho que isso no Brasil, assim, como eu consegui já ir para fora, eu sinto que a situação aqui ela é muito nociva para a nossa subjetividade. Ela é muito nociva, né? Quando a gente fala na Nanofront, tipo, autoestima não é sobre consumir coisas, né? É o que eu Autoestima falo. não é sobre o que você veste, não é sobre a sua estética. A autoestima, ela diz muito mais, ela tem muito mais a ver com o quanto você se sente capaz, o quanto que você se sente assim apto. Você tem mais você pode completar essa minha fala sobre autoestima,
Mas eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque no Brasil, a população negra foi convertida de escravos não para trabalhadores, mas para consumidores. E essa Sim. é uma marca que estrutura ainda muito a forma como a gente se insere, mesmo sendo 54% da população, a forma como a gente se insere na economia, porque a gente ainda está na base do consumo. E quando a gente fala da produção, a gente vê aí uma subrepresentação. Porque vejam bem, gente, comércio é diferente de produção. Você comprar barato e vender mais caro não significa que você está produzindo algo. Na realidade, a produção nunca nem passou por nós, né? A gente não sabe nem o que é produção, porque a Não, e gente se assim, eu habituou. acho muito legal a gente ter moda étnica, a gente ter muita coisa de beleza, mas eu quero também saber de indústrias de plástico, de indústrias de aço, de construtoras, sabe? Quantos pretos você conhece que tem um prédio? Porque se você for falar de judeus que tem um prédio, só nesse centro velho da cidade já pega 60% do centro. Então, assim, por que que a gente não tem essa preocupação? Ou essa perspectiva, esse horizonte? Eu vejo isso de duas maneiras, né? Não existe uma verdade absoluta, mas existe uma clareza de que a gente ainda continua, você falou dessa história dos pés para frente, né? Mas a gente continua olhando o retrovisor. Né? Então eu continuo falando que minha mãe não deixou estudo, que minha mãe não deixou casa, mas porra, você está aqui agora no presente, o que você está fazendo com isso? Né? Existe sim todo um sistema que todos os dias nos mata, e não mata só fisicamente, mata a nossa subjetividade, que aí você sem subjetividade, você não é um ser humano, então você continua sendo uma coisa, né, que é o que eles sempre querem lembrar que nós somos, você continua sendo uma coisa, só existe, serve para consumir e consome tudo a 3, 4 vezes mais. Mas existe essa questão que eu acredito que é uma responsabilidade nossa, que nós precisamos se apropriar disso, que é a nossa oralidade e o aprendizado. Não existe a possibilidade de mudar qualquer coisa. Hoje, se você tem um no front, conseguiu criar, conseguiu idealizar, conseguiu viajar, conseguiu fazer os seus cursos no exterior, tem a ver com tem a ver, é lógico, com uma base, que tem uma base que veio antes e te impulsiona, mas tem a ver com uma inconformidade sua. Que é isso, nós temos que entrar na inconformidade. Enquanto a gente estiver nesse mundo de Bob, porque eu estou ganhando 5 mil, eu acho que eu já estou, né? Estou rica. Virei rica porque ganhei 5 mil. A gente vai continuar sempre reproduzindo o que é muito simples. Né? Então, eu crio a minha casa, eu tenho a minha família está bem, que se dane. E no nosso caso, a gente não tem essa alternativa. Ou a gente consegue fazer as coisas em conjunto, marchar junto. Isso não quer dizer que a gente tem que ter ideias iguais. Isso quer dizer que a gente tem que ter objetivos iguais. Né? A gente não tem que pensar igual, andar todo mundo de louro, andar todo mundo de... Não, não é nada disso. Mas a gente precisa ter um objetivo que nós possamos juntas e juntos criar uma realidade que a gente acredita que é ideal. E é possível. Mas ainda a gente ainda está... Uma coisa que eu sinto, principalmente que eu trabalho muito com constelação, trabalho muito, e você já acompanhou, já viu o quanto a gente prefere contar ainda história triste. Tem história triste, porra, um monte. Mas também tem um monte de coisa linda acontecendo. Tem você, tem a Carol, tem, cara, uma imensidão de coisas. Exatamente. Então, assim... A Angela Davis, ela tem uma fala que, assim... Eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E a No Front realmente nasceu desse lugar, assim. Em dezembro de 2017, eu descobri que acontecia uma discriminação salarial. E eu decidi que eu não ia mais me submeter àquilo. Que mesmo que eles quisessem me pagar o que eles me deviam,
e acertar as coisas, eu ia valorizar o conhecimento que eu tinha adquirido. E que eu nunca mais eu ia me submeter esse conhecimento a pessoas que não valorizassem ele. Então, o raciocínio que eu tive naquele momento foi: se eles não valorizam o meu conhecimento, tudo bem, mas tem quem valorize. E é nisso que eu vou construir, num lugar onde meu conhecimento faz diferença. E eu acho que realmente esse é um lugar, né? Quando eu falo do movimento, é que o oposto do movimento é o estático, é o parado, né? E às vezes a gente está falando, não, às vezes não, na maior parte das vezes a gente está falando de uma estrutura que condiciona o cara a estar no estático parado. Sim, o cara ele gasta tanta energia vendendo almoço para pagar a janta Sim. que não sobra tempo para pensar, né? Mas eu acho que também, aí é uma questão também, quando a gente fala de não parar enfim, de ter prazer com a dor, né? De ter prazer com o sofrimento. Eu tenho uma visão de que, assim, a gente hoje tem ferramentas que as nossas mais velhas não tiveram. E é fundamental que, assim como com muito pouco que elas tinham, elas puderam fazer muito, a gente tem que fazer desse um pouco mais que a gente tem, mais ainda. De modo que as próximas gerações não comecem do negativo, né? E aí, voltando para o financeiro, uma discussão que eu faço, né, que até casa com a constelação familiar, quantas famílias negras você conhece que transmitem patrimônio a mais de 3 gerações? E um patrimônio, assim, pode ser uma casa. Eu não estou nem falando de milhões de reais, eu estou falando de uma casa que é transmitida geracionalmente. Isso é muito sério para a gente refletir. Porque é tanta dor, é tanta conquista para a gente ter alguma coisa, mas ao mesmo tempo, esse discurso do negro único, que muita gente goza nesse discurso, né? Acha lindo. Acha lindo. Esse discurso é extremamente nocivo porque ele não pensa na continuidade. Então, se eu sou o primeiro, só é importante ser o primeiro quanto não tem o terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo, 13º. E aí você cria esse bloqueio de pensar como é que a sua família, o seu entorno vai se beneficiar, né? Como é que a gente garante que esse dinheiro ele não é efêmero, né? Aquela coisa de eu compro, eu gasto, eu vejo um dinheiro, eu tenho que gastar. De onde vem esse medo? Porque existe um medo também que está na chave da abundância também. Eu não sei se é um medo, é quase que um pânico, que eu já identifiquei em alguns alunos, assim, eu já atendi pessoas com 50, 60, 70 mil reais na conta corrente, mas essas pessoas estavam desesperadas, com a sensação de que elas iam fazer uma merda com dinheiro e iam ficar sem nada da noite pro dia. E isso tem a ver com a ancestralidade, isso é fato, né? Porque foi tirado muito da gente. E tem a ver com o sentimento de não merecimento. Imagina, e aquela história, né? Eu quero fazer parte. Por isso que a gente precisa se reprogramar, porque a gente acredita que tem que fazer parte da escassez. Porque se minha mãe não teve, minha avó não teve, eu também não posso ter. Onde já se viu eu ter 70 mil na minha conta? Nossa, não posso. Então, tem uma. Por isso que eu falo Assim, que. e fruto de trabalho, sabe? Assim, né? Ah, eu ganhei Não ganhou, não caiu. assim, a pessoa não é herança. A pessoa passou 6 meses trabalhando, recebeu pelo próprio trabalho, mas não consegue assimilar esse alto valor, né? E isso que passa pela questão da autoestima, né? Porque a gente, no Brasil, é proposital essa configuração, né? De que nós precisamos estar sempre com.
Porque com essa configuração, a gente sempre tem que estar com o cabelo lindo, com o vestido lindo, a gente sempre tem que andar de social, a gente sempre tem que pensar como é que você vai entrar num banco, Gabi, colorida? Não, você não pode. Então, enquanto a gente não compreender que hoje é o que eu digo sempre, para mim, a autoestima hoje é ter saúde mental, porque se eu tenho saúde mental, eu consigo fazer melhores escolhas, a gente sempre vai jogar o nosso dinheiro para fora. E para mim, Gabi, mesmo que eu trabalhe com recolocação profissional, que eu ajude outras pessoas a ir para o próximo nível, eu não acredito em grandes mudanças enquanto eu não for dona de uma grande empresa. Porque você não vai sair para mim entrar. Porque você acredita na lei da escassez. Então, vai tirar um branco para colocar um preto? Não, não pode. Tirar um para colocar outro? Não vou tirar os meus, vou deixar de ajudar os meus para... Então, tem coisas que a gente... Quando você fala da cadeia produtiva, de nós vendemos, nós fazemos exportação, nós... Você está falando de um dinheiro que não deve ter nem 1% no nosso país que tem essa possibilidade. Porque muitas vezes, mesmo que a gente tenha grana, a gente não consegue conceber esses outros caminhos. Exatamente. E é essa questão, né, da possibilidade, assim, tipo, tem uma coisa que quando eu viajei da última vez, eu fui para África do Sul. E quando eu voltei, tipo, eu fiquei muito reflexiva como que a situação aqui no Brasil ela é empobrecedora do ponto de vista das perspectivas. Para uma família mediana com 2 filhos ir para a praia, é uma organização quase de um mês inteiro. Assim, sabe? Imagina ir para um outro estado, aí imagina ir para um país do lado na América Latina, imagina ir para a Europa, imagina ir para a Ásia. Então, assim, eu acho que assim, o projeto colonial no Brasil, ele deu muito certo, no sentido dele conseguir colonizar a cabeça das pessoas, de que viver é pagar dívidas e trabalhar no subemprego. Eles conseguiram convencer a população disso, e a população não só aceita, como defende esse lugar, né? Porque a gente vê, saiu uma reportagem essa semana, 42 bilionários enriqueceram, bilionários brasileiros. Tipo assim, não é um negócio longe nos Estados Unidos, são brasileiros. Não, é aqui do lado. Eles ganharam muitos bilhões de reais no meio dessa pandemia. Tipo assim, meu irmão, se isso não te deixa indignado, se isso não te causa um sentimento que te tira do lugar, tem alguma coisa errada. É realmente um projeto que funcionou muito bem. Sim, porque é um projeto de sonhos, né, Gabi? Quando você tira o direito da pessoa de sonhar, essa pessoa não consegue conceber outras possibilidades. Então, quando fala, não, você é capaz... Quantos coaches você é capaz de... Hoje mesmo, a menina é foda dentro de uma empresa e tem um branco que é racista, ela traz 200 milhões por mês para esse branco e ela estava em pânico, porque ela não conseguia ser melhor. Minha filha, você está querendo servir a quem? Ele tem que ficar preocupado se você sair, não você ficar preocupado de ele te tirar. Então, essa nossa noção de tempo, essa nossa noção de valor, essa nossa noção de eu preciso, se hoje eu tenho um chinelo, amanhã eu tenho que ter 2, e que esse 2 eu posso fazer muito mais, e com esse muito mais ajudar muito mais pessoas. Então, a gente prefere dividir o que a gente tem, sempre dividir, mas nunca trazer para mais, nunca encher mais o cofrinho. Não, vamos dividir, porque assim a gente fica bem, porque a gente está se ajudando. E a questão não é ajudar, que foi da última vez que a gente conversou, aliás, da última vez não, da penúltima vez que a gente conversou. Que essa questão do valor é do seu trabalho. Fulano, meu trabalho é tal, se você quiser, bem, se você não quiser, outra pessoa paga. Então, enquanto a gente estiver apegado, achando que a gente não tem condições, e a gente estuda pra caralho.
Não, a gente olha, não tem condições para estar, fica difícil. Fica muito não, difícil. eu tenho até que comentar essa situação que você trouxe, assim, que você foi uma pessoa muito importante, assim, gente, olha só. 2 anos atrás, pega essa visão, 2 anos atrás, Baby Gabriela, assim, começou a empreender, né? É isso, sem herança, sem fortuna, sem investidor anjo e essas coisas. E vocês sabem que o subemprego, ele afeta todos os níveis, né? E aí eu estava numa época que eu estava recebendo muitas propostas indecentes e eu procurei a Ana. E eu estava muito indignada, eu estava muito puta. Ana, eu não acredito que estão me oferecendo isso. E aí você, tipo, olhou na minha cara com essa tranquilidade que você tá agora e falou assim, gata, eles não estão errados de te oferecer isso. Errado tá você de aceitar. Errado tá você se você medir o seu valor pela regra dos outros. E isso foi uma coisa, Ana, que eu nunca esqueci, que eu levo assim comigo, sabe? Tipo assim, enquanto a gente tentar ser medido pela régua do outro, a gente vai estar sempre se colocando para baixo, em situação de sofrimento emocional, em E, situação. gente, e vou dizer para você, ela ficou brava comigo, viu? Ela tá falando agora nessa tranquilidade, mas ela ficou. Eu falava com ela, porque eu não falei só essas verdades, eu falei outras também. Ela olhava pra minha cara com ódio. Ela olhava pra minha cara com ódio. Sabe assim? Ela foi extremamente educada, pagou o meu almoço, eu adorei. Mas que ela saiu puta aquele dia, ela saiu saindo fumaça, assim, ela saiu assim, muito puta. Ela ficou um tempo sem falar comigo. Eu sei que foi por conta disso. Mas eu já estou acostumada. Eu já estou acostumada com Isso, isso. assim, mas é que quando é muito louco, né? A crítica, saber ouvir uma crítica para o seu bem. Dói, é duro, nosso ego não fica feliz. Porque quando E a eu gente não faz fiz. essas reclamações, E tudo vamos que a lá. gente E eu não quer, fiz crítica, não, viu? Eu fiz perguntas. você fez Só perguntas, é pergunta. verdade, ela só fazia Perguntas. Falei, perguntas. você tem certeza que a culpa é deles? Mas ela ficou tão puta. Sim, não, gente, porque assim, o deboche a gente gosta de fazer, a gente não gosta de receber. Quando a gente recebe deboche, é um negócio meio complexo, né? Mas é isso, eu digeri, demorei um tempo para digerir, mas digeri e entendi que o game é esse, entendeu? E tipo, a gente precisa entender as coisas como elas são, sem romantismo, assim, né? A frustração, ela é muito é muito louco, né? Porque o Mano Brown tem uma música que fala, eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão. Ao mesmo tempo, eu penso, né? A frustração tá ligada com a expectativa que você coloca, né? E aí é isso, a expectativa em si, ela não é algo ruim, porque ela ajuda a gente a ter energia para realizar coisas. Mas tem uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias, que é onde eu estou colocando as minhas expectativas? No que eu estou colocando as minhas expectativas? Porque eu posso colocar minhas expectativas em mim, na minha capacidade de dar conta de fazer um trabalho, na minha capacidade de dar conta de fazer uma empresa, na minha capacidade de dar conta de gestar e parir um novo projeto, da minha capacidade, enfim, eu posso botar expectativa em muita coisa relacionada à minha habilidade, ao meu futuro. Agora, se a minha expectativa é que o outro vai me reconhecer, que o outro vai gostar de mim, que o outro. Aí o resultado óbvio é a frustração, né? E assim, eu falo de economia, Ana, porque é muito louco, as pessoas às vezes me perguntam por que você foi para economia? Eu, na verdade, eu queria fazer direito, porque eu sempre fui uma pessoa indignada e eu sou escorpiana também, né? Então o poder para mim é muito sedutor. Eu sempre desejei, sonhei ter profissões de poder. Eu achei um caderno meu de 14 anos que eu falava que eu ia ser presidente. Tipo, ó,
que eu ia ser a presidente Vamos mais lá, nova. já Porque vamos a Dilma, fazer. na época que eu escrevi isso, a Dilma ainda não tinha sido eleita, e eu falava que eu ia ser a primeira mulher e a mais nova presidente do Brasil. Que era 36 anos a regra, eu fazia. Então, é muito louco, assim, porque isso envolve também uma construção familiar onde essa questão sempre foi bastante estimulada, né? Eu vejo pais que tratam os filhos falando, ah, seu lixo. Tipo, gente, é muito sério você falar isso para uma criança, é muito grave você tratar uma criança dessa forma. E o fato da minha mãe, a minha infância inteira, falar para mim que eu sou uma princesa e que eu posso chegar onde eu quiser, são muito importantes para a construção disso que eu chamo de autoestima, né? Sim, Então, eu já falei muito e viajei, mas assim, quando eu falo da questão econômica, é porque eu entendo que a economia é um pilar muito importante para a reprodução do racismo. Então, a gente precisa se apropriar disso, entender. Eu queria ser advogada porque depois eu queria ser juíza, que eu achava que juiz tinha poder também. Aí depois eu vi que é muita mutreta, muita história, e aí virei economista. Mas eu acho que é isso. Falei muito, né? Viajei. Mas eu acho que não, a gente precisa refletir muito sobre é um onde a gente bate-papo. coloca. Você não está no Roda Viva. É um bate-papo com ano a minuto. Você não está no Roda Viva. Calma, você vai chegar lá. Mas esse é um treino, né, Gabi, que nós, enquanto mulheres pretas, e também a sociedade brasileira, né, temos que nos organizar. Porque nós somos criados, e aí independe se é branco, se é negro, num processo de servir ao outro e servir com competência. E quando esse outro te desaprova, e este outro é uma pessoa que não é parecida com você, que não passou pelos mesmos desafios que você, gera essa dor. Então eu tenho uma pessoa, uma coach, que também virou a cara para mim, ela não quer fazer coach comigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu falei para ela, gata, você realmente acredita que você, por mais fodástico que você seja, esses caras vão colocar você no próximo nível? Lógico que vão, porque eu faço esse, eu faço aquilo. Você é maravilhosa. Eu tenho plena certeza disso. Mas você é maravilhosa para mim. Você não é maravilhosa para eles. Porque a régua deles é outra. E a régua deles não é colocar você no poder, porque eles foram programados para achar que você não é confiante, que você não é confiável, que você é operacional e não serve para liderar. Então, quando a gente olha para o sistema e quer servir o sistema, a gente vai adoecer. Que esse é o processo que acontece com a gente. Então, hoje eu falo, cara, não perca tempo nessa empresa não, tem um monte de empresa querendo você, viu? A gente está na moda. Então, essa empresa não te quer bem, não quer pagar o que... Vai para outra. Que você agora é ouro, né? Mas a gente fica apegado àquela dor da aprovação daquela pessoa, daquele branco, daquele... Cara, são históricos totalmente diferentes. E uma noção de lealdade muito torta, né? Muito torta. Muito reproduzida, né? Que é uma questão ancestral que eu não questiono, né? Então, eu sou fiel escudeiro de uma pessoa que todo momento está me matando. Exatamente. Pela falta de oportunidade, pela falta de conversa, pela falta de relacionamento, pela falta de indicação, que foi uma das coisas... Eu fiz um vídeo essa semana muito engraçado, eu me divirto com aquele vídeo, onde eu perguntei, falei, né, são duas histórias. Você acredita naquela história? Eu me divirto muito, cara, com as coisas que eu faço aqui. Você é aquele que acredita naquela história de que os pretos vieram para o Brasil passar férias e ficaram tão felizes com as férias que os portugueses deram, que eles resolveram construir o Brasil e abrir mão dos direitos deles? Ou você prefere... Nossa, barril, tô me sentindo gordinha. Ou você prefere... Barril é massa, barril é da hora, firmeza. É uma ilha de Salvador. Nossa, desculpa. Ou você é aquele que sabe o que está acontecendo. Porque se você é esse primeiro, você acredita num negro único, você acredita que eu sou incapaz, você acredita que eu não sou confiante, e você acredita que eu não mereço ser líder. Porque é isso. Tem duas histórias. Aquela história que eu vim só passar o verão aqui e resolvi construir o Brasil, deixar ele lindo desse jeito, e abrir mão dos meus direitos, porque, né, afinal, não precisava. Então, são coisas...
sempre falaram pra gente algumas coisas, Gabi, a gente nunca questionou essas coisas. Então, o poder está no questionamento, o poder está nas perguntas. Só que para você perguntar, você precisa ter um objetivo claro e definido. E por que você entrou naquele mar de frustração? Porque você começou a se fazer pergunta. Porra, eu tenho uma coisa tão grande, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, e eu continuo ganhando como analista 1, por exemplo. Né? Então, assim, qual que é essa percepção de valor está relacionada ao quanto eu quero questionar? Porque você teve que trabalhar muito nesses 2 anos para chegar até aqui. Né? Não foi flores. Ai, abriu no front, vou lá! Todo mundo vai comprar! Não foi fazer stories no Instagram, gente. Todo mundo vai comprar. Foi trabalho pra cacete. E é isso, porque quando você se questiona, você começa a entender que tem uma construção e que essa construção só depende de você. Não tem ninguém que vai fazer ela por você. Que é uma coisa também que você queria. Ah, não, porque eu tenho fulano, Beltrano. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu adoro meus clientes, que eu lembro de todos eles. Não, porque eu vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, fulano. O sonho é seu. Você tem que pegar essa parada e fazer. E é isso. Ah, não, porque eu vou esperar a mãe do cachorro. Vou esperar alguém. Quer dizer, você fica esperando, né? Porque não vai acontecer. Não vai acontecer porque o sonho é seu. E você se lembra, quando você pegou isso com aquele ódio que você tava, você pegou e fez. Pegou e fez, e tá aí, tá lindo. E eu tenho certeza que ainda mais agora com a questão da pandemia, vai se ampliar muito mais do que se tivesse só no presencial. Né? Então também foi um empurrão. E é isso. A vida é essa maravilha. Mas tem que se questionar. Tem que ter uma pessoa que passa pela vida, dá uns tapaços, deixa sem dente, derruba, vai embora. É exatamente isso, Ana. É exatamente isso. E é isso, né? Acho que é uma tarefa constante. A gente sempre tem que estar se provocando, sendo provocado, se questionar, ser questionado, porque quando a gente. Não existe ninguém pronto, né? Pronto, cheguei, fiz o download, apertei o botão, zerei o game, não existe, né? E a mesma coisa com o dinheiro. As pessoas querem soluções rápidas. Elas querem apertar um botão, esquecer, e aí E o pronto, dinheiro o caiu. dinheiro vai se multiplicar magicamente. A pessoa. Então, assim, gente, exige uma necessidade de estudo. Se a pessoa está te vendendo para você na internet uma fórmula para você ficar rico em 5 dias, tenha certeza que quem vai ficar rico é a pessoa que está vendendo esse curso. Porque, assim, se existe uma fórmula para você ficar rico em 5 dias, essa fórmula, ela, assim, não faz sentido a pessoa vender. Ela estaria trilionária com essa fórmula em Bahamas. Então, assim, não existe almoço grátis, não existe nada fácil. E para as pessoas que são mais empáticas é duro, mas é a gente aceitar e entender que o mundo não é empático. E que, assim, a gente precisa entender como a gente se insere, a gente não precisa se desumanizar de forma alguma, mas a gente não pode ser ingênuo. Lembra que eu falei pra você? Você tem que saber jogar o jogo. Aí você fala, jogar o jogo? Você lembra disso? Ai, foi muito engraçado. Porque é isso, gente. Se você não aprende o jogo, você nunca vai ser chamado para jogar. E se você não é chamado para jogar, você nunca vai conseguir aprender. E se você não aprender como é que funciona, você não vai ter. É simples assim. E seja com dinheiro, seja com autoconhecimento, seja com inteligência emocional, não existe pílula e não existe nada pronto. Então, até o acúmulo do dinheiro é uma construção. Porque você ter 70 mil guardado na sua conta não quer dizer nada. Amanhã o Brasil quebra, o seu dinheiro vai para a cucuia. Né? Então, assim, como é que eu posso fazer muito mais do que eu tenho? Então, a gente está chegando nos nossos momentos finais. Ai, como passa rápido, gente. Ai, gente linda na live, passa muito rápido. Então, a minha dica para vocês é: questionem-se. E não acreditem que vai cair do céu e que você vai nascer pronta e que se você tem um objetivo ou empreendedorismo, todo mundo vai comprar e todo mundo vai querer estar com você. Mentira. Às vezes nem os nossos querem. Né? Às vezes nem os nossos acreditam que a gente está fazendo. E tá tudo bem, porque o sonho é da gente, a gente que tem que correr.
Mas a minha dica, questione-se. Questione o gato, questione o cachorro. A gente se torna chato. Ponto de vista, né? Eu sou maravilhosa. O problema é que eu causo alguns estragos. Mas as pessoas se recuperam. Elas são resilientes. Elas se recuperam. Então, essa live é com esse sentido, de trazer que existe uma questão, sim, financeira, mas existe também uma questão do mindset que a gente tem que mudar em relação às coisas que a gente acredita, principalmente o que a gente acredita da gente. Que é isso que vai dizer o quanto eu mereço ganhar, o quanto eu acredito que eu sou potente para receber aquele valor. Quando eu entendo que eu sou potente, você não quer pagar, eu vou para outro lugar que queira pagar. É simples assim. Ah, mas não é tão simples. Não era simples na época da minha mãe. Na época da minha mãe, que era costureira, ela tinha que passar 20, 30 anos na mesma. Hoje não. Ela me deu plataforma para mim não precisar, para eu poder fazer escolhas. E eu também só posso fazer escolha porque eu estudo pra cacete. Estudo pra cacete. Então, busquem novas possibilidades. Tem milhões. É lógico que é um desafio, mas é possível. Quero agradecer a Gabs, meu bebê. Agradecer por ela ter passado a raiva que ela estava sentindo de mim, que eu sei que foi doído. Mas agora ela já percebeu que a titia tinha razão e que a titia ama ela. Sim. Deixa aí, gatinha. Nada como a gente saber ter essa humildade, né? É isso, eu sou muito grata a vocês, seu trabalho é extremamente importante. Até uma conversa com a Carolina e a Amanda, a gente falou assim, né? A figura do coach, ela é questionada, né? Porque as pessoas realmente não entendem. Gente, a gente precisa ter um treinador. A gente precisa, porque a gente está aí numa maratona mesmo. Viver é uma maratona. Uma maratona 24/7, entendeu? E a gente precisa de um treinador. Então, o seu trabalho realmente é muito importante. Sou muito grata pela sua existência, por estar compartilhando conhecimento. E é isso, tanto para a galera da No Front que está assistindo, quanto para a galera da Ana. Gente, essa rede, ela é muito potente. Vamos usar as tecnologias para a gente tirar o melhor proveito. É muito legal usar o Instagram para ver meme, mas é legal também a gente tentar procurar conteúdos de aprendizado, conteúdos que vão tirar a gente de um lugar A e colocar a gente num lugar B, né? Um passo na frente você já não está no mesmo lugar. Então, se uma das perguntas que a gente fez aqui já gerou um pouco essa sensação de mudança, essa necessidade por mudança em quem está ouvindo, eu acho que já é a missão cumprida. E eu vi que você vai fazer uma live com a comadre Dindinha, que são maravilhosas, amores. Semana que vem eu vou estar com elas também. Não, é hoje. A gente vai fazer a live hoje, gente, às 20 horas, então saiu dessa, já vai para hoje, porque eu sou a rainha das lives. Então, se deixar... Querida, eu desejo para você muita prosperidade, você continue sendo sempre essa pessoa doce que você que a sua inteligência e a sua sabedoria possa ultrapassar todos os limites, né? Porque a gente sabe que não existe limite quando a gente acredita em algo, sabes que sempre pode contar comigo e que você consiga aí ter resiliência, sabedoria para ampliar isso cada vez mais, tá bom? É nóis, Ana. Tamo junto, viu? Tchau, querida. Obrigada. Beijo, galera. Gente, obrigada. Até a próxima live. Daqui a uns 2 minutos. Eu mesma vou assistir, porque essa galera, essas mulheres de Itacaré são, assim, são barril dobrado essa mina. Vou precisar de um, como se chama? De um guia. Vou trazer você para traduzir as coisas. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.